Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, começa agora mais um Sim Notícias. Confira os destaques de hoje. Endometriose. Linhares agora conta com uma cirurgia inovadora. Polícia Militar apreende drogas e armas em Linhares. Confira a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Essas e outras informações agora no Sim Notícias, porque Linhares se vê aqui. A você que nos acompanha na Grande Vitória pelo canal 20 da RCA, obrigado pela audiência. Durante uma ação preventiva no bairro Movelar, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar realizou abordagens e buscas pessoais a suspeitos. Com eles foram apreendidas drogas e dinheiro. Depois de buscas na localidade, ainda foram encontradas 48 pedras de crack. Os jovens Robson Pereira Soares, de 22 anos, e um menor de idade foram detidos e encaminhados para a delegacia aqui de Linhares, onde foram ouvidos pelo delegado de plantão. Hora da coluna Economia e Negócios. Vamos direto aos Estados Unidos com Abel Fiorotti, saber das dicas de hoje. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti aqui direto dos Estados Unidos. Hoje o papo é sobre desenvolvimento econômico, um tema importantíssimo para o crescimento de uma nação, o crescimento de uma cidade, de um estado, enfim, de uma empresa. É importante que haja desenvolvimento econômico. Um ponto que eu vejo, que eu fico fascinado aqui nos Estados Unidos, é a infraestrutura que nós temos aqui disponíveis. São muitas estradas, são portos, aeroportos, as coisas funcionam. A gente anda em highways, né? Rodovias com bastante pistas, tanto de ida quanto de volta. Você tem estrutura de estacionamento, quer dizer, as coisas são planejadas adequadamente e faz com que isso facilite a vida das pessoas e das empresas, gerando mais emprego e também desenvolvimento, confiança para haver novos investimentos e, consequentemente, haver crescimento econômico. Eu fiquei muito feliz que eu li na imprensa que o aeroporto de Vitória foi inaugurado, um novo aeroporto. Isso é um importante sinalizador para o desenvolvimento econômico do Estado do Espírito Santo. Um aeroporto moderno, com uma condição e capacidade de voo maior, capacidade de atender mais pessoas, vai gerar mais negócio. E também fiquei muito feliz em saber que a Azul Linhas Aéreas está prevendo utilizar, né, Linhares como rota em seus voos regionais também. Então me parece que o aeroporto de Linhares também está para ser reformado, ampliado, e com isso, quem sabe em breve, termos voos aí regulares da Azul para Linhares. É lógico, quando eu for em Linhares, eu vou ter que voar de Azul então, né? Boa notícia, Azul. Tomara que se concretize e que tenhamos voos direto para Linhares, o que é uma ótima notícia, o que vai contribuir para o desenvolvimento econômico da região norte do Espírito Santo, especificamente para a cidade de Linhares. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, e até a próxima semana. Vamos agora à previsão do tempo para esta semana. Quarta-feira de muitas nuvens e chuva rápida. Linhares com mínima de 19 e máxima de 26. Colatina, mínima de 18, máxima 25. São Mateus, mínima 19, máxima 28. E Vitória Capital, mínima 21, máxima 27. Como visto, a previsão de chuva é para todo o estado do Espírito Santo. O que o capixaba quer saber é se a fase mais crítica já passou. Vamos então acompanhar o que disse Hugo Ramos, meteorologista do INCAPER.
acabamos de sair agora, né, do período do verão, com características, né, quentes e úmidas, né? Tivemos aí há mais ou menos 2 semanas atrás, né, um volume tão expressivo, não na região metropolitana, mas nas áreas do sul do estado. Mas as características da chuva dessa época era a combinação do forte calor e do tempo abafado. Já agora, né, no período do outono, que é uma faixa de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, existe ainda a tendência de que haja chuvas expressivas. E até quando esse alerta permanece? Bem, em relação às chuvas, ao longo dessa semana ainda o tempo deve seguir chuvoso, né? Vamos ter bastante instabilidade e chuvas em praticamente todo o estado. No entanto, os maiores volumes de concentração de chuva devem permanecer, principalmente mais na faixa litorânea do estado, entre o litoral sul e a região metropolitana, né? O tempo deve seguir chuvoso, assim como em todas as regiões, porém, os volumes de chuva não vão ser tão expressivos. A maior concentração, digamos assim, pontual, já ocorreu nas últimas horas, né? E nas próximas horas, elas podem ainda contribuir para o somatório das chuvas, né, principalmente no litoral norte do estado. Porém, para as áreas do interior, essas chuvas elas não vão ser tão intensas assim para poder provocar, né, esse tipo de alagamentos, transbordamentos de rio. Veja a seguir: endometriose. Linhares agora conta com uma cirurgia inovadora. Você já ouviu falar em endometriose? Ela é uma doença em que ocorre um crescimento anormal do tecido humano fora do revestimento uterino. Nossa equipe conversou com especialistas no assunto e trouxe uma novidade para Linhares. Uma cirurgia inovadora foi implantada no município para tratar as mulheres dessa doença. Confira na reportagem de Oséias Farias. Aquela dor que muitas mulheres encaram como apenas uma dor de cólica pode não ser um simples problema. As buscas por soluções caseiras, como chás, entre outras alternativas, pode ajudar a esconder uma doença que se espalha no universo feminino, a endometriose. Na busca de informações sobre a doença, encontramos 2 médicos que atuam em Linhares e têm presenciado este grande problema. Dr. Iulo César de Castro Alves, ginecologista e obstetra, e Bárbara de Castro Alves, que tem a mesma especialidade. Pai e filha unidos na luta contra a endometriose. Mas afinal, o que é esta doença? A endometriose é uma doença inflamatória pélvica caracterizada pela implantação de células do endométrio, que esse endométrio é aquela camada interna do útero, e essas células elas se implantam em outra região fora do útero, por exemplo, na cavidade pélvica, ovário, trompa, intestino, bexiga, causando aí uma reação inflamatória importante, levando uma série de problemas como dores, nódulos endometrióticos, cistos de ovário, até mesmo obstrução das trompas. Como afirmamos no começo da matéria, existem sintomas que acompanham as mulheres que podem não significar apenas uma simples dor no período menstrual, mas o desenvolvimento da endometriose. É muito importante tratar o quanto antes essa doença que pode comprometer o projeto de ter filhos. Para a doutora Bárbara, o que se constata é a falta de informação sobre o problema. Sem dúvida, as pacientes elas chegam no consultório já com uma dor pélvica de longa data, uma dor progressiva e que na maioria das vezes os outros médicos chegam e falam que é normal, que cólica menstrual é normal, não mal dão um diagnóstico, né? Então essa doença ela vem progredindo e ela já chega numa fase um pouquinho mais avançada. Isso é ruim para o paciente. O desafio de combater a endometriose ganhou reforço em Linhares. Iulo César e Bárbara de Castro se juntaram a Cláudio Crispi, médico ginecologista, obstetra e presidente do Instituto Crispi de Cirurgias Minimamente Invasivas, um projeto inovador neste tratamento que tem mudado a história de muitas mulheres em todo o Brasil.
Dr. Cláudio coordena uma campanha nacional de combate à doença. Quando nós começamos, as pessoas não tinham ouvido falar nem do nome da endometriose. A endometriose era uma desconhecida, apesar de já ser estarrecedora em termos da sua ação devastadora sobre as mulheres. E ao longo desses anos, desses 22 anos de campanha, nós estabelecemos então contatos em todo o país, aonde hoje nós realizamos em praticamente todos os estados mutirões de cirurgias e eventos científicos esclarecendo aos médicos locais de como se deve fazer o diagnóstico. O presidente do Instituto afirma que, sobre a endometriose, o diagnóstico ficou mais fácil. Porque as pessoas entenderam que para fazer o diagnóstico basta escutar o paciente, né? Entender que determinados conceitos do que era considerado normal não é. Se dizia para ela, né? Olha, a senhora fica tranquila, porque quando a senhora casar isso passa, né? Ou quando começar a ter vida sexual isso passa. Então, assim, eram muitos conceitos errados e que, na verdade, isso já era um início da endometriose. O médico veio a Linhares com o intuito de realizar uma cirurgia dentro da nova técnica, inovadora e minimamente invasiva, que nos permite ver melhor, ser mais preciso, né? E com isso controlar o dano em nervos e em estruturas vizinhas de onde nós queremos tratar. Essa cirurgia evoluiu a laparoscopia para a cirurgia laparoscopia assistida por robô, que é, então, um passo evolutivo aonde nós conseguimos ainda mais controle de dano, ainda menos invasibilidade, né? E mais resolutividade pela precisão que nós conseguimos com essas técnicas. A cirurgia feita na cidade foi realizada com sucesso em uma paciente moradora de Linhares que não teve o nome divulgado. O procedimento realizado pelos médicos Dr. Iulo, doutora Bárbara e Cláudio Crispi se tornou eficaz e marca um novo tempo nesse tipo de tratamento. Para fechar a visita a Linhares, Cláudio Crispi mandou um recado para as mulheres. Não se conforme com o diagnóstico de que tudo é normal, né? Você que tem dor, você que tem cólica menstrual, que é uma cólica que está piorando, que na hora que tem a sua relação sexual sente dor, principalmente dor no fundo da vagina ou dor ao evacuar, não se conforme com o diagnóstico de que isso tem que ser aceitável. Busque ajuda de quem vai lhe escutar, de quem vai lhe entender, porque você pode estar com endometriose. E sendo a endometriose uma doença que piora sempre, você não pode atrasar muito o seu diagnóstico, senão você vai ser fadada a um tratamento cirúrgico também. Vamos então aos destaques esportivos. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Campeonato Capixaba da 2ª Divisão Profissional. O nosso vizinho Aracruz vai muito bem, obrigado. Depois da rodada do último final de semana, conquistou a liderança isolada da competição. Para tanto, venceu o Esporte Clube Brasil Capixaba por 3-1, com gols do zagueiro Rafael Zói e dos atacantes Matheus Costa e Gugu. A Ranieri descontou para o Sport. Confira. Campeonato Capixaba da 2ª Divisão 2018, primeiro turno. Classificação: em primeiro lugar, Aracruz, 11 pontos. Na vice-liderança, Rio Branco, com 10. Em terceiro, Estrela, 10. Em quarto, Castelo, com 9 pontos. Em quinto, Vila Velhense, com 3. E em sexto, Esporte Clube Brasil Capixaba, nenhum ponto até o momento. Enquanto o nosso vizinho Aracruz sobe na tabela e ganha apoio da torcida, com bons públicos em seus jogos no Estádio do Bambu, o Esporte Clube Brasil Capixaba continua sofrendo. Já perdeu pontos para o Rio Branco por ter ficado sem médico em seu mando de campo. E é o lanterna da competição com ou sem nenhum ponto marcado até o momento.
É por isso que a decisão do Linhares Futebol Clube de não participar da segundona deste ano foi acertada. Não havia parcerias nem outro tipo de recurso financeiro. O esporte, que usa jogadores jovens, acaba, em vez de revelar jogadores, queimando talentos, com times não competitivos e derrotas seguidas. Veja a seguir um bate-papo com Sidenberg Rodrigues. Ele apresenta em Linhares a palestra Sustentabilidade e Espiritualidade. É no próximo bloco. Não perca. Bem, o Sim Notícias vai focar um assunto que é muito atual. Sustentabilidade, mas aí eu vou colocar um outro incremento, espiritualidade. Bem, muitas pessoas pensariam em árvores, meio ambiente e igreja. Mas olha, eu vou falar com Sidenberg Rodrigues, membro da Academia Brasileira de Direitos Humanos. E talvez esse assunto não vai ficar nisso aí não, que eu acabei de citar. Sidenberg, seja bem-vindo ao Sim Notícias. Muito obrigado, Zé. Sustentabilidade e espiritualidade. Igreja e meio ambiente? Não. Não, né? Então a gente vai sair um pouco disso. Me explique essa história. Então, sustentabilidade, normalmente ela é definida por um modelo atualmente, que é um modelo inglês chamado Triple Bottom Line, que é econômica, ambiental e social. São 3 tripés, né, segurando o negócio. Na verdade, o modelo que a gente está propondo é um modelo de dimensões, que é econômico, ambiental e social, mas também político, que são as relações, cultural, são as tradições, as crenças, onde entram as religiões, e espiritual, que é o sujeito em si, que atua em cada uma das dimensões, seja ele um empresário, um artista, um antropólogo, um ambientalista, que a diferença é feita pelo individual, pelo sujeito, porque as personalidades são diferentes, né? O espírito é diferente. Então, um espírito centrado, um espírito que se autoconheça, um espírito ético, que a gente está precisando, nós estamos passando por uma crise de integridade no Brasil e no mundo, né? Um espírito que defina a direção, que não deixa o tempo tecnológico definir o ritmo orgânico, que as pessoas hoje estão muito ansiosas e, consequentemente, as relações estão conflituosas. Então, o espiritual fala muito disso, dessa parada técnica no meio dessa aceleração contemporânea do presente contínuo, para a gente se dar conta do que a gente é, do que a gente pode fazer, a diferença que a gente vai fazer no mundo, que depende fundamentalmente da visão e dessa paz de espírito que realmente o ser centrado, o se autoconhecer, o ser ético, compassivo e ter visão do conjunto permitem. Então, deixa eu entender. Nós estamos tratando aqui muito mais do indivíduo. Exatamente. Estamos tratando do sujeito. Nós estamos tratando da forma de lidar e a espiritualidade que se deve ter para chegar em algum lugar. Isso, por isso que a gente fala assim, a partir do autoconhecimento, o sujeito se vê em harmonia consigo, com o outro e com o meio. E fora disso ele não consegue. Para quê? Para ele ser capaz de resgatar a raiz emocional de sua responsabilidade, independente da dimensão ou do nicho onde ele atua, para ele fazer aquilo com essa visão de conjunto, fazer da forma certa, que é a ética, fazer com a compaixão, de ver o outro, se colocar no lugar do outro, e essa visão sistêmica de que tudo afeta tudo. Né? Um vírus na Ásia pode afetar o Brasil, uma crise política do Brasil pode afetar o mercado, uma intervenção na Síria pode causar uma terceira guerra. Então, assim, tudo afeta tudo, não existe mais problema local. Então, essa visão sistêmica que o espiritual remete a gente tem a ver com a questão de propósito, valores, amplitude de visão. Então, convida a gente para uma abertura consciencial a um novo paradigma. Eu devo entender assim, talvez eu deva fazer a pergunta do tipo, o senhor acha que está faltando hoje para nós, seres humanos, chegarmos em um ponto de desenvolvimento, de alcance, tratar melhor o espiritual, o ser humano, aquele ser humano mais centrado, muito mais preparado para lidar com as situações, de repente esteja faltando isso? Perfeito. Está faltando sim, e por quê? Né? Se você pegar século XVIII, teve predominar os grandes sistemas mecânicos que precederam a Revolução Industrial. Século XIX, máquina a vapor. Século XX, computador. E a partir daí não mudou a tecnologia, né? A diferença do século XXI não vai estar na tecnologia, vai estar na moralidade, na parte moral, aprimoramento do senso moral, que é você fazer da forma certa, ter compaixão
ter sensibilidade para o com o outro. Por quê? Porque o computador trouxe uma coisa chamada ritmo, a tecnologia. E hoje o capitalismo informacional está muito ritmo e pouco rumo. Então a gente não está parando muito para pensar. Por estar correndo muito, e respondendo mais objetivamente você, a gente não está prestando atenção nas coisas humanas, na cordialidade, na educação, no respeito. Você vê que as pessoas não dão lugar ao idoso no ônibus, na gestante, pessoa com deficiência, as pessoas param em vaga de idoso, inclusive. E outras questões de discussão política agressiva, você vê nas redes sociais, ali é o reflexo do que nós estamos vivendo. Por estar todo mundo na crista de uma onda tecnológica e não moral, então a gente avançou muito cientificamente, muito em termos de tecnologia, mas muito pouco em termos de moral. Então você teve uma disruptura tecnológica, mas uma linearidade moral. Então, para resgatar essa parte humana que você colocou, necessária a convivência harmônica, necessária o bem-estar, a felicidade das pessoas, que vai permitir as instituições, sejam elas empresas, governo, sociedade, ONG, terem pessoas mais felizes, consequentemente, mais saudáveis, mais criativas, mais produtivas, né? E mais, de modo geral, bem com ela, com o outro e com o meio. Que é esse equilíbrio, que sustentabilidade, em essência, é o equilíbrio, né? Bom, eu vi histórias de alguns países, por exemplo, a Coreia do Sul. Lá vale muito você ser sustentável, mas esse autocontrole de espírito. As grandes nações que nós temos hoje, notícia, elas tiveram que se preocupar com isso em alta escala, numa escala bem grande, ou então elas não chegariam onde chegaram? O senhor pensa assim? Sua pergunta é maravilhosa, vou te mostrar uma coisa. Quem no planeta hoje eu considero bem são os países do norte da Europa, né? Finlândia, Noruega, Dinamarca, aquela região ali. Inclusive melhor para se viver também, Esse né? modelo vem de lá, das 6 dimensões. E interessante é que o que predomina lá é o pensar coletivo, que eles chamam de collective thinking. É o pensar que existe um outro em volta, é uma visão holística. E tem uma ética do cuidado com essa questão, do que juntos somos mais. Junto vamos à frente. Aí você vê, até 25 anos atrás, a Finlândia tinha estrada de chão, né? Você vê a própria Coreia do Sul, eu fui uma época lá e 15 anos depois eu voltei, onde tinha palafita e tinha arranha-céus. Então investiram muito em educação, predominaram muitas práticas meditativas, muito busca do autoconhecimento. Um dos melhores exemplos que eu vejo disso é Detroit e Chicago, cidades americanas. Detroit era a capital mundial do automóvel e Chicago era a capital mundial do crime antigamente, né? E de repente Detroit faliu com as grandes megafusões das grandes montadoras de automóvel principalmente. As pessoas ficaram muito tensas, teve muita rivalidade, muita competitividade, e Chicago se ergueu. Em Chicago predominaram muita sugestão de práticas meditativas, meditação, fizeram muita coisa por causa de crime. Então como é que suavizava isso? E Detroit não, foi para o lado da competitividade. Você vê que até nisso fica muito claro que há uma influência muito grande do você se centrar, quer seja por uma prática meditativa, pela oração ou pela regularidade de uma respiração cadenciada ou da contemplação da natureza, uma parada mesmo da corrida tecnológica para um pensar humano, você vê que tem uma diferença. Você vê a educação em valores humanos, a revolução que fez na Alemanha e na Índia, e recentemente no Brasil e no México, você traz para a escola o pensar em valores. Aí é estranho você falar isso, pô, será que a gente não tem valores, né? Mas a gente precisa falar disso. O fato de a gente estar trazendo isso aqui à discussão, muito bacana a Rede Sim está fazendo isso, porque a gente está trazendo a consciência de que precisa fazer. Porque no dia a dia, por causa do tempo tecnológico que está correndo, você não para dar espaço para as questões fundamentalmente essenciais, fundamentalmente humanas. Eu costumo brincar, falar assim, a gente tem que falar em espiritual para a gente se tornar pelo menos humano. Porque o que eu tenho assistido nas redes sociais e nos debates todos é um festival de agressão. E cordialidade, educação, afeto, né, essas questões de compaixão, solidariedade, fraternidade, é uma questão que tem deixado as pessoas se sentirem muito sozinhas. E esse grande vazio que rasga o peito do século XXI tem muito do correr no ritmo sem saber qual é o rumo. Gente, me interessei demais nesse assunto. Interessante, um assunto muito bom para nós nos tornarmos humanos, pensando em sustentabilidade com espiritualidade. Infelizmente eu vou ter que encerrar a entrevista, mas tem mais, tem palestra hoje no auditório do SESI Senai às 19 horas. Se você se interessou, assim como eu, vá lá, vai ser interessante demais. Agora, eu vou deixar para o Sindenberg Rodrigues fazer esse convite
para você que está em casa. Sidenberg, olhando aquela câmera lá, faça o convite para o povo de Linhares para estar lá nesse encontro muito importante. Pessoal de Linhares, é a primeira vez que eu venho aqui, vocês não me decepcionem. Vai ser um prazer, gente. É muito bacana discutir coisas que são boas para o espírito, boas para o ser humano, boas para o coletivo. Eu gostei muito de Linhares, é a primeira vez que eu venho aqui. Estou muito feliz com as oportunidades que a imprensa está dando para essas abordagens. São abordagens, na verdade, essenciais e imprescindíveis para o tempo que nós vivemos. Então, eu ficaria muito feliz de ver vocês lá hoje com a gente, né? Auditório do SESI, às 19h30. Um abraço para todo mundo. Muito bom esse assunto. Gente, essa edição do Sim Notícias fica por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais. Lá você encontra nossas matérias e vídeos. O telefone da nossa redação é 3373-2000. Sim Notícias, Linhares, se vê aqui.